Fala turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Franqueado, esse é o 12º. É isso aí, estamos caminhando, a nossa meta é chegar até o final do ano com 100 episódios gravados. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir cravar esse número. Como vocês sabem, estou aqui, eu, Murilo Specchio, sócio fundador da Honest Market Brasil, a rede de mini mercados que mais cresce no nosso país. E eu estou aqui hoje para poder entrevistar o nosso convidado diretamente da Baixada Santista, Robson. Robson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Honest Market com você o tempo todo. Bom, Robson, esse bate-papo, a ideia é a gente conseguir explorar um pouco mais o nosso modelo. Quem está assistindo, quem está ouvindo a gente aqui, não necessariamente é franqueado nosso, obviamente pode ser, mas isso aqui é um programa aberto que tem um objetivo grande também de contextualizar um pouco do desafio que é empreender. Então, a gente vai tratar aqui um pouco do nosso modelo, conhecer um pouco da tua história. E, sem dúvida nenhuma, esse material é um material que fica também para as pessoas servirem de referência. Infelizmente, a gente não aprende sobre dinheiro na escola, a gente não aprende sobre empreendedorismo na escola. Então, um pouco do nosso papel, conto contigo para a gente levar esse conteúdo aí de qualidade para a turma que está assistindo e ouvindo a gente. Eu gosto de começar esse bate-papo aqui com uma pergunta que é a seguinte: o que você fazia, né, antes de começar aqui com a Honest? Eu sempre gosto de abrir com essa pergunta. Murilo, eu venho de uma escola muito boa. Eu tive bons coaches, né? Eu nunca tive chefe, eu tive gestores. Uhum. Né? Então, a minha vida ela foi muito baseada em 3 áreas: financeiro, comercial e varejo. Tá? Então, a minha vida profissional em 25 anos foi baseada em cima disso. Bancos, área comercial e varejo de lojas. Até eu tinha um sonho de ser diretor de operações. Eu falei, até os meus 45 anos eu quero ser um diretor de operações. Me tornei com 41. Que legal. É muito bacana. Então, isso traz uma bagagem muito grande de todos os lugares que eu passei. Não foi por muitos, mas sempre passei por grandes empresas, líderes, players no seu meio. Mas os meus gestores foram fantásticos. Foram escolas excelentes que eu tive. Então, isso te dá uma bagagem para você sonhar depois voando em voo solo, que é o que eu fiz. Teve uma certa etapa da vida. Eu trabalhava aqui em São Paulo, sempre morei na Baixada Santista, subi e descia todo dia de carro. Todo dia. Exatamente todos os dias. Segunda a sexta, pegava o carro, subia a serra. A gente tinha bases na Paulista, na Berrini, na JK, em Alphaville, e eu vinha de carro. Fretamento eu não gostava, porque você ficava preso. Sim, você ficava preso. Preso, e eu trabalhava mais... Eu comecei um pouquinho de fretamento, fiz um mês de fretamento. Eu trabalhava mais no fretamento do que qualquer outra coisa, porque eu espetava o laptop naqueles moldezinhos e ficava ali trabalhando. Ali eu ia demandando, todo mundo dormindo, sexta-feira festa no ônibus, aquelas coisas todas. Nossa, uma bagunça, que era legal. Mas eu falei, poxa, eu fico muito preso. Como eu tinha já um cargo já de uma posição de liderança, então me dava um pouco mais de flexibilidade. Além de viajar muito. Então, teve anos que eu fiz 42 decolagens, fui visitar. Eu sempre trabalhei com operações de lojas, a grande maioria das vezes. E eu sempre gosto de estar muito próximo da minha equipe. Próximo. A ponto de chegar lá ver como é que está a minha tia da limpeza. Se ela está bem em casa, se ela não está, como é que está o meu gerente, como é que está o meu pessoal do back-office, como é que está a minha equipe de vendas. E muitas vezes eu sempre fiz por exemplo. Então, quando eu via a minha equipe de venda um pouco desmotivada, uma loja minha em Imperatriz, em São Luís, no Maranhão, e via uma equipe um pouco desmotivada, eu mesmo atuava, para que eles vissem pelo exemplo. Então, praticando o exemplo, e multiplicando meus conhecimentos e aprendendo com as dificuldades de todo mundo, que me tornou um empreendedor.
Legal. Foi a hora que eu falei, poxa, peraí, se eu faço isso para muita outros, gente, por que eu não posso fazer isso para mim também, né? Eu vou fazer isso para mim. E aí surgiu a oportunidade de ter um primeiro negócio, e depois foi surgindo esse desenvolvimento de ideia, de franquia, que eu já vinha namorando há muito tempo. O primeiro negócio foi em que ano, mais ou menos? O primeiro negócio foi 16 de junho de 2014. 2014. Foi meu primeiro negócio independente. Uhum. Foi dali em diante que eu larguei o mercado corporativo. 11 anos aí já, basicamente. Já, 11 anos aí. Na verdade, são duas empresas, né? Eu tenho a 17 e a 19. Legal. Letra D, Z e o número. A 17 é a minha consultoria e assessoria de gestão operacional. Essa é a minha empresa. Comecei já fazendo isso logo quando saí da última empresa como diretor de operações e já fui fazer consultoria. E depois surgiu a 19. E a 19 se tornou uma empresa de serviços, que é onde o que me estabilizou já financeiramente para poder me desenvolver. E eu já vinha namorando outros mercados, outras coisas, né, cara? Outras coisas. Depois que você vira a chavinha para começar a empreender, você tem um olhar já mais para negócio. Porque quando você está trabalhando para alguém, você toma um negócio para si. Você pega aquele negócio da empresa para você trazer os resultados. Então, você pega uma reunião de diretoria que a gente tem o desenho orçamentário o ano inteiro e você vê que as metas que você tem para fazer, aquele negócio ele se transforma em uma coisa sua, porque é você que vai implantar tudo aquilo e vai fazer aquilo acontecer junto com a sua equipe. E eu aprendi nunca a ser open down, goela abaixo, entendeu? Forçar a equipe a fazer um resultado mascarado. Eu faço o contrário. Eu filtro muito bem, alimento muito bem a equipe para que ela possa produzir com mais tranquilidade e ter o gestor como referência, como apoio, né? Porque em empreendedorismo, eu acho que é gozado, Murilo, é uma coisa assim, dedicação, vontade, respeito e humildade. Essas são as bases para que você possa ser empreendedor. A coragem você já tem. A partir do momento que você decidiu empreender, a coragem você já tem, amigo. Você sempre teve. Ela só estava ali um pouquinho descansando, vamos dizer assim, né? E você aflora ela e você consegue perceber as coisas acontecerem. E daí, vim para esse mercado, já vinha namorando franquia há muito tempo. Sempre sonhava, falei, quero ter um McDonald's. Aquele negócio, vou ter quando você vai ver o preço do McDonald's, fala, não quero ter McDonald's, não. Deixa eu comprar só o lanche do Mac, vou comprar só o lanche do McDonald's, vou comprar só o lanchinho ali, tá bem. E aí foi indo, frequentando muito a Expo, bastante, frequentei muito, até tomar uma decisão. Então, hora de falar, poxa, aquela ali é uma boa. E surgiu a Honest e está com vocês, e desde o início uma conversa super franca, direta, aberta, as oportunidades que você deu para mostrar como é que é o teu negócio, porque eu enxergo que a franquia ela é você adquirir um sonho que não é seu. Então, talvez você, os fundadores, juntos, tiveram um sonho de montar essa empresa. Eu não tive esse sonho dessa empresa. Eu tive outros que eu não consegui, de alguma forma, executá-los. Mas quando eu vi o seu e falei, e você me deu a permissão de participar do seu sonho, porque você dividiu o seu sonho para outras pessoas, isso é uma coisa excelente, porque você pega algo que está pronto, com pessoas te apoiando, com investimento que você sabe que você pode colocar e quanto pode te dar, e você entra nesse sonho. Então, o sonho não é meu, é seu, mas eu preciso honrá-lo. É o mínimo que eu posso fazer quando a gente pega uma franquia. E se for um negócio meu, mais ainda, né? Porque o risco é seu por base de toda a família que está por trás de você, que você vai ter que sustentar. A franquia, você tem um apoio. Uma coisa própria, muitas vezes nem apoio você tem, porque muita gente pensa o contrário. Tu é louco, fazer isso, faz aquilo. É difícil ter apoio para um empreendedor. Mas eu sempre fui resistente. Eu escuto muita crítica. Eu gosto de escutar crítica. Porque é da crítica que a gente aprende a enxergar os desafios, a enxergar problemas que nós não estamos vendo. Sim. Né? Você apagar incêndio. Porque quando você está numa posição de gestão, às vezes a tua visão pode ficar opaca sem você perceber. E as coisas estão acontecendo e você acreditando que não está acontecendo da forma que você imagina.
Então, você empreender e você olhar com uma visão e escutar crítica, eu acho isso muito bom. Não acho ruim, não. Legal. Você trouxe um elemento importante que, quando você fala do sonho, né? Esse sonho, eu tenho uma interpretação que, assim, a gente tem um sonho e a gente acaba emprestando parte desse sonho para o nosso franqueado. E um ponto importante dificilmente, e aí entrevistando vários franqueados, cada pessoa tem um sonho, eu concordo contigo. E a gente não é fim, a gente é meio. Exatamente. Eu percebo isso no dia a dia, assim. A Honest faz com que a pessoa tenha o sonho dela, só que ela consegue realizar o sonho através da gente. E tá tudo bem a gente ser esse veículo ou essa plataforma que consegue trazer essa viabilidade para as pessoas numa forma um pouco mais segura. E você trouxe um outro elemento que é muito importante, tem um dado, né, que é a taxa de mortalidade das empresas aqui no Brasil. A cada 10 empresas que nascem no Brasil, nos 5 primeiros anos, 7 vão deixar de existir. Quando você amplia esse cenário para 10 anos, 90 vão deixar de existir. A taxa de mortalidade é muito alta. Quando eu apresento esse dado para as pessoas que não conhecem do que é empreender aqui no país, a pessoa fala, peraí, você está me convencendo a não fazer? E aí depois eu trago um outro elemento, que é quando você traz esse recorte para a franquia, você vai diminuir sua taxa de mortalidade de 90% para 5,5% a 6%. Então, é muito mais seguro você tomar uma decisão nesse sentido, porque, primeiro, o modelo de negócio já foi testado, você tem uma marca já consolidada e você tem o que você acabou de falar, que esse apoio que normalmente o empreendedor começa, principalmente sozinho, não tem. Ele está desassistido, às vezes ele não tem aquela competência. E a gente sabe, assim, como empreendedor, você precisa ter essa humildade para aprender sempre. Eu costumo dizer que eu tenho um privilégio muito grande de estar sentado aqui e perguntar, porque se aprende muito mais com a pergunta do que só respondendo. Então, ter essa escuta ativa, e principalmente para quem está começando um negócio, é fundamental. Então, acho que só queria reforçar um pouco dessa visão que você trouxe. E você já tinha uma bagagem muito grande, né, Robson? Quando você chega nesse negócio, né? Um head de operações, que tocava operações viajando, gerenciando times. Então, você conseguiu já ter uma visão muito diferente. A gente estava falando antes da gente começar aqui a gravar que 98% das pessoas que começam a empreender com a Honest estão empreendendo pela primeira vez, que não foi o seu caso, né? Você está nesses 2% fora. Mas muita gente que chega aqui não tem ideia, às vezes, do que é tocar um negócio e a dinâmica de um negócio. E a gente sabe que tem vários desafios nesse meio do caminho. E aí eu vou fazer uma conexão com a próxima pergunta, que é: você, com já bastante experiência, né, de mercado como um todo, né, de segmento, o que chamou a atenção no modelo Honest ou no nosso segmento de mercado, independente se é Honest ou não, para poder empreender? Assim, quais foram os elementos principais que você falou assim, entendo que esse negócio faz sentido eu pensar um investimento, alguma coisa nesse sentido? Queria ter tua visão em relação a isso. Eu vou te falar e vai ser bacana, que eu acho que vai ajudar muita gente a refletir. Mas antes de responder a tua pergunta, posso fazer uns agradecimentos? Claro, fica à vontade. Eu vou agradecer, gente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a toda a equipe da Honest Marketing, que me recebeu com muito carinho em toda a minha estrutura operacional. Tá? Foi fantástico. Eu preciso agradecer eles aqui e já vou dar um abraço neles e a toda a diretoria também. Minha gratidão. Eu quero agradecer também a construtora Fênix, que deu a oportunidade de nós entrarmos com a Honest Marketing dentro dos seus empreendimentos. Esperamos ter mais. Já. Preciso agradecer uma amiga chamada Paula Trevisan. Ela fez um network com um síndico profissional da HS, Sérgio Pascoal. Gente finíssima, foi o que fez a gente entrar dentro desse empreendimento. Ele foi um elo da negociação que foi muito importante. E um amigaço, gente finíssima. Preciso agradecer também a Melinda, que faz parte da equipe da HS, que também nos atende muito bem lá no edifício. A equipe do edifício, o zelador do edifício, o Luiz, a Sandra, que trabalha no administrativo, toda a equipe, o pessoal de limpeza, de segurança, que nos atenderam muito bem, receberam a gente de uma maneira fantástica. E, claro,
que eu não posso deixar de agradecer o carinho e a recepção dos moradores, né? Sem eles não tinha a graça do negócio. Eles foram lá na nossa inauguração, abrimos lá um frisante para a gente tomar, fizemos uma festa lá, foi fantástico, a recepção, legal. Cara, fantástico, o empreendimento está indo muito bem. Tá? Os passos são bem promissores. E eu não estou nem com 20 dias de operação. Né? Então, não poderia deixar de agradecer. Mas respondendo a tua pergunta, a gente passou por uma pandemia. Eu segurei a minha empresa na pandemia. Mas eu segurei a minha empresa na pandemia porque eu tinha me estruturado para outras coisas, que é o que me garantiu passar esse momento difícil. E eu tenho um negócio que fecha. Fui obrigado a manter fechado. Ele não fazia parte de prioridades. Mas ali me acendeu uma coisa que o delivery começou a crescer muito, a alimentação cresceu demais, as pessoas precisam se alimentar de alguma forma. E isso me acendeu como acendeu no passado, ter uma franquia de alimentos. E conversando com um amigo meu, Celso Henrique Valverde, um maior incentivador, um amigaço, meu parceiro de tênis, e é um homem de mais de 70 anos, mas tem uma experiência de vida, um empresário extremamente bem-sucedido e humilde, mas humilde assim, você passa horas só aprendendo. Conversar com ele, você passa horas aprendendo. E o que me chamou a atenção foi esse tipo de coisa, alimentos. E a gente vem crescendo, a gente vê tendências de mercado. E o mini mercado, ele estava sendo uma coisa um pouco promissora, estava aparecendo aos poucos, né? Começou a aparecer... O pós-pandemia. E pós-pandemia, veio mais forte, tudo. Fala, turma, vocês devem estar curtindo demais esse episódio, vários insights, vários aprendizados, e eu tenho certeza, talvez nesse momento você está pensando, será que eu vou empreender? Será que eu empreendo com a Honest? E para facilitar essa sua decisão, tem um QR Code aqui na tela, onde você vai se inscrever e vai ter um bate-papo com um dos nossos consultores, que ele vai explicar no detalhinho como é que funciona o nosso modelo de negócio. E quem sabe, um dia, você não vai estar sentado nessa mesa de podcast contando a sua história de sucesso. E era uma franquia que eu analisando, eu falei, opa, o investimento é diferente de uma grande marca, de uma marca âncora, uma marca satélite, para a época, né, do pensamento. Eu falei, poxa, aqui é um canal interessante. Comecei a estudar um pouco sobre isso. Tanto é que eu fui nas feiras ver vocês. Fui ver a concorrência, que tinha pouca também no começo. Sim, né? Tinha pouca. E agora tem bastante. E fui ver vocês. Eu falei, poxa, então isso aqui me interessa. Isso aqui é uma coisa bacana. Quando eu fui ver o que vocês ofereceram, eu fiquei encantado. E o que me encantou, por incrível que pareça, que você vai dar risada. Eu passei no stand de feira e vocês tinham acabado de colocar o painel com... Oh, meu Deus do céu. Com os gráficos. O BI. O BI. Exatamente. Quando eu bati, eu sou planilheiro. Eu gosto de indicadores. Se você perguntar os meus indicadores desde a minha inauguração até agora, eu tenho todos. E crio minhas planilhas ainda. Além de ter todo o sistema, que a gente tem todas as informações ali, eu ainda faço um paralelo, né? Para não perder o costume de ficar montando as coisas e tal. Um dashboardzinho ali. E que eu bati o olho ali, eu falei, ai meu Deus. E eu estava com uma parceira minha, a Luciana Ferreira, meu braço direito. Eu falei, poxa, olha aquilo ali, Lu. Ela falou, tua cara, né? Ela já falou assim, tua cara, né? Eu falei, olha o mercadinho montado, ó. Eu falei, acho que eu vou parar por aqui, não vou andar mais na feira, não. Aí fiquei lá, conversei com algumas pessoas, me apresentaram, peguei os documentos e me ligaram. Logo na semana seguinte, eu deixei meu telefone e tal, que vocês estavam captando os contatos, e me ligaram, e logo no sábado seguinte que deu a agenda... Estava no evento, né? Eu estava lá no evento, que eu queria saber um pouco mais, e isso me encantou. Mas esse segmento, eu acho ele extremamente promissor, tanto para quem quer empreender, que são essas garantias que a franquia dá, né? O percentual de você não se desenvolver é muito pequeno do que você desenvolver, né? 7 em 10 não aguenta os 5 anos. E ao mesmo tempo,
E aí eu gosto de fazer conta de padaria. Adoro fazer conta. É uma frase que eu tenho, conta de padaria. O dinheiro investido no mercado financeiro e o dinheiro aplicado no empreendedorismo, qual tem a melhor rentabilidade? E foi assim que eu coloquei, fiz a conta. Sim. Via que eu tinha, via o que eu posso ter e fiz a conta. E eu fiz uma pergunta para você, tu me respondeu lá no evento. Sim. Eu falei, se você me responder isso, me garantir isso, eu fecho o contrato. Eu vou adquirir a Honestmart e vou entrar nesse sonho. Vou pegar um pedaço desse sonho para mim e vou curtir junto com vocês. E foi isso. Na hora que eu analisei, eu falei, não tem que pensar duas vezes. E aí você usa a experiência depois para poder tocar um negócio. Cada um na sua particularidade, né? Cada um com seus, se a gente falar de maneira econômica, seus fluxos. Né? Você usa por competência, usa fluxo de caixa, faz seu business plan para você ter uma visão de médio e longo prazo. E, cara, abraça, porque um mercadinho não vai dar, não. Começa com um, né? Começa com um, aprende a dinâmica. Você está falando comigo, eu estou com o celular aqui no bolso e a loja, eu coloquei um sistema eletrônico que eu recebo informações de quando entra alguém na loja. Não está parando de vibrar. Então eu estou doido para olhar no sistema e falar, as vendas estão boas, viu, gente? Que legal, que legal. A gente estava falando, você acabou de comentar, né? A loja deve ter uns 20 dias abertos, né? Foi abrir dia 17. 17. E a gente estava, até antes de ligar as câmeras aqui, falando um pouco da operação, investimento. Obviamente você não precisa abrir aqui em detalhes, mas eu acho que é muito rica a visão também que você trouxe. E eu acho que existem opiniões, né, diferentes de como fazer. E isso é um cuidado que eu sempre tenho com o franqueado que vai pensar a expansão dele. Normalmente, quando se abre a primeira loja, o que eu percebo? Tem muitos franqueados que abrem já usando o capital próprio dele, que ele já tem ali previsto para começar a fazer. Só que quando ele vai para a expansão, Robson, quando ele vai abrir a segunda loja, a terceira loja, e é um cuidado que eu tento estabelecer e trazer de conhecimento para ele, para que ele não use o capital de giro da loja já existente para já abrir essa próxima, porque às vezes ele vai até conseguir abrir a nova, mas vai faltar dinheiro para estoque, principalmente quem não tem ainda não tem experiência fazendo gestão de fluxo de caixa, né? Você já é um cara bastante experiência com isso, tem essa visão financeira muito forte, mas o dinheiro de fluxo de caixa é um dinheiro flutuante, né? Exatamente. Então você tem que tomar muito cuidado, porque assim, às vezes você olha para o seu caixa e fala assim, eu tenho dinheiro, mas na verdade você não tem dinheiro porque você precisa honrar um compromisso daqui uma semana, daqui 2 semanas. Como é que você vê e pensa, né, quando você tem um planejamento de fazer uma expansão das suas próximas lojas, usar seu capital já de maneira integral? Fala um pouco sobre isso, porque assim, sua visão foi bem interessante quando a gente estava falando assim, como que você pensa a alocação do capital. Eu acho que isso vai ser legal, porque vai ser um material de consulta para muita gente, né? Isso é um pensamento meu, que são dicas, eu acho que interessantes, discutíveis, interessantes, aplicáveis. O que eu vou dizer aqui é estritamente aplicável, mas depende do perfil de cada um, né, Murilo? Então, não tem certo, não tem errado. Não tem certo, não tem errado, não, exatamente. Mas eu sempre tomei muito cuidado de fazer um investimento ou entrar num negócio. Eu sou adepto do à vista. Tá? Eu sou adepto disso. Então, se você perguntar para mim, Robson, o que você tem a prazo? Nada. Cartão de crédito, não uso. O meu negócio é cash, é à vista. Porque eu aprendi o seguinte, quando você tem o dinheiro na mão, você tem o poder da negociação. Né? Então, se eu não quero vender meu carro, eu peço 1 milhão. Se eu quero vender meu carro, eu peço o preço de mercado. Mas se eu preciso de dinheiro, abaixo o preço do mercado, para que eu possa ter um giro rápido. No nosso negócio, na minha unidade atual, eu investi tudo à vista. Mesmo fazendo projeções de faturamento, eu decidi fazer tudo à vista para que, quando chega no final do mês, o dinheiro que entrou, mesmo tendo um capital de giro de reserva, esse dinheiro que entrou ele sirva para pagar as despesas fixas e variáveis e ainda uma reposição. E dá. Tá? Isso acontece na realidade. Sim. Então, eu estou com 20 dias da loja, eu não precisei fazer nenhum aporte que não seja do que entrou. Sim.
e pagando as contas. Sim. Tá? Isso é fato. A única coisa que talvez que eu fiz, eu usei o cartão de crédito da empresa para você ter um prazo a mais, mas não é comprar parcelado. É comprar à vista. É à vista e pagar à vista. Exatamente. Exatamente. Então, só ganha um fluxo de caixa. Exatamente, isso. Exatamente. Ganha o prazo do fluxo de caixa. O prazo do fluxo de caixa. Por que eu falo isso? Porque se você tem um investimento um pouco mais modesto, ou você tem um investimento que você fala, poxa, vou precisar, entre aspas, pedalar com esse dinheiro, ou com esse fluxo financeiro, você pode se assustar um pouquinho. Porque é diferente você ter um negócio que você, no final do mês, você tem somente as contas do próprio negócio para pagar, sem financiamento de nada, né? Sem participação, mensalidade de alguma coisa que você parcelou em 12 vezes, 24 vezes. Então aquele negócio já está mais limpo, está mais puro. Sim. E você não fica com aquela sensação de falar, esse negócio não dá certo. Eu não estou vendo dinheiro. Não, negócio dá certo. O segredo e a dica principal está no planejamento. Lá, no início, aquelas decisões que você tomou no início, mantê-las. Se tiver alguma alteração, você faz ajustes. Mas são ajustes, não são mudanças de plano. O plano nós vamos de avião daqui para o norte. O que a gente pode fazer de ajuste nós vamos descer nesse aeroporto aqui, não, nesse aqui não vai dar. Eles estão cobrando, mas desce no do lado. Então, isso é ajuste. A meta e a rota é a mesma. Né? O avião é o mesmo. O veículo é o mesmo. Tudo é o mesmo. Então, eu acho isso uma dica interessante, porque eu fico preocupado com aquelas pessoas que vão empreender pela primeira vez e às vezes vai empreender com o que conseguiu na vida, com o que poupou na vida, né? O que conseguiu juntar. E vou dar uma tacada. Se você dá uma tacada, se for, no nosso caso, se for na franquia... Pode dar sem medo. Eu não vejo medo nisso, porque o patrimônio está ali. O patrimônio está ali e é só você trabalhar nele. Mas erre o menos possível no seu planejamento. Tem que errar o menos possível. Então, eu sou adepto do à vista. Eu sou adepto de que as pessoas enxergam compra de produtos como despesa. É investimento, não é despesa. Né? Tem até alguns termos técnicos, né, que obviamente a gente não quer deixar isso aqui complexo, mas você como empreendedor você vai querer buscar cada vez mais informação. O estoque, na contabilidade, a gente chama ele de ativo circulante. Exatamente. E por ter já essa denominação de ativo, ele gera resultado para você, né? O passivo tira resultado de você. Então é muito legal o que o Robson acabou de trazer, que assim, o estoque... ele vai se transformar em dinheiro. Exatamente. É que às vezes vai demorar um pouquinho mais, né? Uma semana para sair da sua estrutura de custo e transformar isso em recurso. Então, o olhar para investimento, né? Quando você olha na tua loja, aquela loja cheia, não é minha despesa. É um investimento que eu fiz que vai gerar o resultado para o meu negócio. Ter esse olhar muda tudo. Vou te dar um exemplo prático. Vamos olhar então para nossas geladeiras. Nós temos as bebidas refrigeradas. Sim. E temos as comidas congeladas. As comidas congeladas têm um prazo muito mais longo. Sim. Então, aquele teu estoque ali, ele vai te dar dinheiro. Vai demorar um pouco mais. Sim. Aquela lasanha que você colocou ali para vender, congelada, aquele sanduíche que você colocou, ele vai demorar. Não é um produto que sai como um refrigerante conhecido ou com qualquer coisa, que um chocolatezinho. Ele demora um pouco mais, mas ele sai. Sim. Ele está dentro da tua conta, a tua margem está ali dentro. Então, eu vejo de uma forma simples, mas é aquele negócio. Quanto de montante do teu investimento você colocou para parcelar? É isso que me preocupa. Então, a pessoa compra 2, 3 geladeiras, parcela em 24 vezes, compra lá os equipamentos e vai parcelando tudo. Amigo, mês que vem você já tem essa conta para pagar. Isso é fato. E nem sempre todo desenvolvimento ou todo empreendimento que você abre, a inauguração é um sucesso. Pode até ser. O primeiro, o segundo dia, mas a curva é sempre para baixo. Pelo menos no começo. Depois ela estabiliza, ela começa a subir e aí você monta as estratégias de crescimento acelerado. Sim. Essa é a estratégia. Aí você faz o negócio crescer fortemente. Usa marketing, usa a sua imagem, vai lá. Fica lá presente. Eu vou na unidade lá, eu converso com os condôminos. Eu virei amigo já. Sim. Né? Robson, tu comprou isso aqui? Pô, legal, é gostoso. Eu falei, eu já comi. Eu comprei porque eu como. Sim. Então tá aí. Pode experimentar, pode levar. E procura saber o que é diferente. Então você faz o seu estoque
girar. Girar. E se girar, a tua margem está ali. Sim. O dinheiro vai entrar. Agora, tem que saber administrar o dinheiro, né? Tem muita gente que a gente conhece que... fechei o dia. Vou pegar o dinheiro e ponho no bolso. Não dá, né? Isso não dá. E você tocou num ponto bem interessante, né? Infelizmente, né, no Brasil, a gente não tem um conceito na escola sobre dinheiro, né? Não é ensinado o dinheiro, né? E aí a gente vai para uma vida que a gente começa a trabalhar ali, né? Você sai da faculdade ou você saiu de um curso técnico, você começa a trabalhar e você precisa começar a lidar com o dinheiro, porque você começou a ganhar dinheiro, né? Você começou a produzir dinheiro de alguma forma. E você não sabe, né? Investir ainda está num nível ainda acima, mas minimamente conseguir administrar. E tem uma coisa que eu percebo muito, que é a mistura entre conta pessoa física com conta pessoa jurídica. A gente tem até uma aula no nosso treinamento que a gente fala um pouco sobre isso, para ter esse cuidado. E eu já vi, assim, já sentei com um franqueado de olhar o DRE dele e falou assim, eu não estou tendo o resultado que eu esperava com a loja. Assim, tá bom, vamos dar uma olhada no demonstrativo de resultado. E aí você começa a olhar o DRE, aí você fala, que conta que é essa daqui? Não, isso daqui é o cartão. Aí você fala assim, legal, o cartão, deixa eu só dar uma olhada na fatura do cartão. E aí você vê lá o japonês, você fala, peraí, você vende comida japonesa aqui? Não, é que eu saí para jantar com minha esposa e paguei com esse cartão. Aí depois a academia tá lá, o Netflix tá lá, a escola do filho tá lá. E aí você vai olhar o resultado, com certeza ele está sendo comprometido. Você desde o começo já teve um olhar de conseguir deixar isso muito bem separado? E por que eu falo isso? A modalidade de franquia, a pessoa ela pode ser remunerada, né, com a venda da loja e a margem que você tem, mas tem um elemento que está acontecendo enquanto você está operando uma loja, que é a construção de um patrimônio que você falou. Daqui 3, 4 anos, Robson, você já mora num lugar legal. Mas, de repente, você quer sair do Brasil e você quer ir para os Estados Unidos. Quer pegar a tua família e ir para os Estados Unidos e vender as lojas que você tem. Essas lojas são um ativo. E você vai vender ela não necessariamente pelo valor que você investiu. Tem um prêmio porque você construiu esse resultado nesse meio do caminho. Mas você só vai conseguir fazer isso se você deixou sua contabilidade certinha, se você conseguiu separar muito bem as contas PJ, PF. Você vê isso acontecer muito no mercado, das pessoas misturarem isso? Como que é isso para você, assim? Do modo geral, mistura. Uhum. Devido à falta de educação financeira. É o que a gente fala que nós não temos isso na escola. Né? Essa informação e essa educação, essa doutrinação nós não temos. Mas é muito importante que a pessoa busque informação. Tem que buscar informação, não tem como fugir disso. Mas, infelizmente, é aquilo que a gente acabou de falar. As pessoas acabam misturando. No meu caso, não. PJ é PJ, empresa é empresa. E aí, com pouco conhecimento, não precisa buscar muito. Se a pessoa precisa tirar o dinheiro de imediato, seja para um custeio pessoal ou para complementar alguma coisa, dá para tirar? Dá. Você tem duas formas. Determina qual que é o teu prolabore ou a divisão de lucros. Sim. Você escolhe qual dos dois. E obedece essa regra. Sim. Estabelece isso, mas estabelece isso como fosse pagar um fornecedor. Isso, exato. Entende? Então, eu vou, por exemplo, todas as minhas despesas de maio, que vencem em maio, no decorrer de maio inteiro já estão pagas. Uhum. Então, eu já paguei todo mundo. Todo mundo que tinha para pagar em maio, referente, já estão pagas. Uhum. E o fluxo de caixa está ali. E eu ainda não fiz a doutrina de tirar um prolabore ou uma divisão de lucros. Deixei ali. Sim. Por quê? Porque eu sei muito bem qual é o que eu vou tirar, quanto que eu vou tirar, mas se eu manter, está dentro de uma regra do giro. Não tem problema. Só que isso tudo na empresa, no PJ. No PJ. Exatamente. Então, essa coisa pontual, ela é muito importante para que você tenha sucesso financeiro, para que você consiga ter uma estabilidade financeira e consiga enxergar que ali na frente, aquele salário que você queria, né, aquele rendimento, você vai pegar ele com a maior tranquilidade do mundo. Se torna normal, principalmente na hora que você fecha o mês, paga as contas, pega o dinheiro que é meu, que está pré-estabelecido, aumenta ou diminui, aí você decide. Vou deixar uma parte aqui para ser um capital, vou investir, vou separar os meus sonhos. E falar em sonho, meu irmão mora em Montreal, meu irmão Ricardo, meu filho, cara...
E eu estava falando com ele, eu vou participar num podcast e tudo, e dependendo do que for, vou ver se a gente cresce logo para que a gente faça um pé de meia para a gente viajar o mundo junto. E tirar dali, entendeu? Porque é mais uma coisa diferente. Então, meu irmão Ricardo, um beijo, te amo, velho. Vai vir para o Brasil agora, eu vou para lá em... Já tô, para você ver, eu vou para lá em agosto e já estou planejando como é que vai ficar o mercadinho. Que legal. Como é que vai tocar? E eu tenho pessoas que possam me ajudar para fazer a gestão. Então, o lado financeiro é muito pontual, tem que ter regras, obedecer regras, para que você não misture alhos com bugalhos, como o pessoal fala antigamente. Isso é muito importante. E aí você sente o teu negócio crescer. Você vê o teu saldo positivo. Você vê aquele dinheiro ali se acumulando e você precisa fazer uma compra emergencial, você tem o fluxo de caixa ali para tirar na hora. Sim. Então, essa falta de informação, de desenvolvimento educacional financeiro, é gritante no nosso país, como um todo, né? Na nossa cultura inteira. Eu acho que isso poderia ser uma matéria de escola, como a gente tinha o SPB, Educação Moral e Cívica. Eu acho que a gente podia ter uma educação financeira básica, que as pessoas têm noção. Mais preparadas. Né? Porque a gente não pode ter a noção de ganhar dinheiro. É você conquistar o dinheiro. Produzir esse dinheiro. Exato, produzir para receber. Né? Senão fica muito fácil ganhar. Eu já tive dificuldades na vida financeira que só você estando nesse momento que você sente que, poxa, você precisa conquistar mesmo, batalhar para ter. Não é uma coisa fácil. Mas ao tempo a vida vai te ensinando e você vai começando a cortar caminho, encurtando caminho e tendo sucesso. E a ideia é essa, seja disciplinado, educado financeiramente, se informe bastante e não precisa ser expert não, viu, Murilo? Eu costumo dizer que com as 4 equações básicas da matemática bem feitas e uma probabilidade ali, saber fazer o básico de estatística, você consegue ser muito bem sucedido. Muito bem, mas profissionalmente e como pessoalmente. Administrar até todas as viagens pessoais, os teus sonhos, o que você fala, vou trocar de casa. Tudo é planejado, não tem para fazer assim ao tempo. Sim. Quando eu converso com você, eu vejo um traço muito forte em você, Robson, que é um traço, talvez seja um pouco do seu perfil, não conheço o seu perfil no DISC, mas você tem um traço muito forte de planejamento, de horizonte, talvez as experiências também empresariais, profissionais, corporativas que você teve é muito forte. Assim, eu vejo você falando e eu consigo compreender. Uma outra coisa que eu vejo que é um ganho muito grande das pessoas que vêm para começar um negócio principalmente, e com a gente, quando a gente traz essa estrutura, é que as pessoas começam a levar para a vida delas, e tem muita gente que trabalha, tem uma atividade econômica principal e tem o nosso negócio como uma renda alternativa, mas eles terem um olhar muito maior para o planejamento. Você sempre foi um cara com esse DNA, primeiro, eu estou certo na minha interpretação ou não, e assim, você sempre foi esse cara de ter um olhar de planejamento, de conseguir acompanhar, cara, esse é meu passo que eu dei aqui, eu já sei quanto que eu investi aqui, eu já sei qual que é o próximo caminho que eu vou, porque isso é tão importante para a vida como um todo, né? Acho que é uma competência que ela pode ser replicada muito forte em negócios, mas para a vida. Como que é para você esse traço de planejamento? Assim? Como você acha que isso também pode contribuir para o dia a dia do empresário? Eu acho que sou mesmo, eu sempre fui estratégico. E para ser estratégico, você tem que fazer um planejamento. Tem um componente de planejamento. Exatamente, Então, desde pequeno, desde criança, eu sempre... naturalmente, eu sempre fui um líder de infância. Começava as brincadeiras, criava os brinquedos, chamava a turma, sempre aquele que está proativo ali. Sim. E sempre... Mas, ao mesmo tempo, também muito humilde em ficar por trás depois de um sucesso. Então, eu sempre não ia para os holofotes ou nada disso. Sim. Muito pelo contrário, depois que eu me descobri como líder, e nunca me achei líder. Trabalhava na vida bancária, gerente de banco. É bem individual. Sim. É individual, frio, sozinho. Sim. É tu e o cliente e a cobrança em cima. Mais nada, não tem mais nada nisso. É tão gelado quanto o ambiente da agência. Gelado. Sim. Mas, quando eu fui para o varejo e saí de um papel de gestor
de coisas pontuais e gestão de pessoas, me tornou um cara extremamente planejador. Eu tive que criar isso, porque eu tive que cuidar de pessoas e desenvolver pessoas. E as pessoas são diferentes, Murilo, um do outro. Você tem que desempenhar um papel de como você vai falar com cada um, a mesma informação, como você vai mexer com essas pessoas para que elas façam aquilo que você precisa que façam, e mostrar para essas pessoas que, se elas se movimentarem, elas conquistam o que elas querem. E isso você não faz só por um instinto de ser um líder. Você tem que planejar isso tudo. Você tem que fazer isso tudo acontecer planejando. E esse planejamento, essa estratégia, esse modo de pensar me tornou a pessoa que eu sou hoje como estrategista. Então, de pensar a longo prazo, pensar nos riscos. Meu anjo, te amo, tá? Tô aqui, viu? Ana Paula, que estava com a gente lá no café da manhã. Um beijo, amor. Ela acha gozado porque nós vamos viajar. E eu calculo tudo. Calcula tudo. Tudo. Não, eu calculo tudo assim de falar, pô, tá levando band-aid? Tudo que você pode imaginar. Não falta, não. O pessoal que vai viajar com a gente adora viajar com a gente. Por quê? Tá tudo já. Tudo perfeito. Não tivemos viagens com nenhum tipo de problema. E quando teve algum tipo de problema, a solução foi solução imediata, tão rápida, pontual, sem problema nenhum. Então, esse planejamento ele se tornou natural, Murilo. Bem natural, é uma coisa que comigo vem com o tempo. A gente está discutindo aqui, eu já estou pensando em coisas para frente. Analisar os riscos é primordial para um negócio, para o nosso. Só que eu faço isso com a vida, não só com os negócios. Então, eu trago os pilares da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu sou formado em administração e pós-graduado. Esses pilares, quando eu aprendi no primeiro ano da faculdade, em TGA, Teoria Geral da Administração, Taylor, Fayol, Henry Ford e companhia, eu consegui trazer essas 4 palavras para a vida, para administrar a minha vida. Jovem, juvenil, amadurecendo, e trouxe isso com muita leitura para dentro da minha vida profissional. E isso me tornou exatamente o que você falou. Robson, você gosta de planejar? É minha natureza. Sim. Eu penso bastante nos riscos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma visão crítica muito apurada. Então, eu olho nos detalhes, uma visão... meus amigos falam, Robson, mas como é que tu viu isso? Mas como é que tu... É meu jeito, eu não consigo explicar. Sim. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas, para mim, só trouxe frutos. Sim. Então, quando eu vejo uma falha, um detalhe... E detalhes, assim... bobos, Pô, tem um fiozinho aparecendo ali, tem um negocinho. Eu já sou muito pontual. Sim. Eu estou olhando um movimento em uma loja, eu já falo, aquela pessoa está procurando isso aqui. Ó. Então, é uma coisa natural. Que legal. E junto com isso veio a servidão. Servir. Então, eu gosto de servir. E quando eu vou atender alguém, o planejamento vem na cabeça, Murilo. Eu já sei mais exatamente o que eu vou fazer, o que aquela pessoa precisa, ou ajuda, ou orientação, informação. E já estou todo com o script pronto na cabeça. Sabendo do que aquela pessoa já passou, já passei. Sabendo que aquela necessidade daquela pessoa precisa, eu também tenho. E dentro do nosso negócio, o que a gente mais precisa é planejamento. Planejamento, exato. E você falou uma coisa muito bacana agora no final. Você já tinha falado um pouco antes que você, quando está na loja, você faz questão de conversar com aquele consumidor. Total. E aí, a gente tem um modelo de negócio que é autônomo. E eu gosto de ter muito cuidado quando eu falo que ele é autônomo, Robson. Você vai me entender por quê? Porque a venda ela é autônoma, né, Robson? Mas a gente não pode esquecer que tem todo um back-office que acontece. E quando você vai lá abastecer uma loja, o franqueado que tem esse olhar, e você tem isso muito no seu traço, é entender a dinâmica de comportamento dentro daquela loja. E você consegue entender muito comportamento por observação, mas por conversação. E aí chegar para aquele cliente que está na loja, que ele comprou um produto, quando você olha a sua lista de produtos vendidos, aquilo quer dizer uma coisa. Só que assim, ali não está escrito que o cliente não comprou. E para mim essa no varejo é uma das informações mais importantes.
chegar ali e falar assim, cara, o que falta nessa loja que você compraria? Esse papo de entender que você acabou de falar, né? O cara tá olhando para a prateleira, ele não achou o que ele precisa ainda, mais de 30 segundos, você concorda que tem uma coisa errada? Se ele está na frente da prateleira, na frente da geladeira, ele deveria escolher um produto, ele não escolheu ainda, alguma coisa está errado. Seu VM está ruim, seu visual merchandising está ruim, o produto que ele queria não está lá, e qual que é aquele produto que ele gostaria que você não pensou, você não fez a pesquisa de intenção de consumo. Quão importante você acha que é essa proximidade? Antes das câmeras estarem ligadas, a gente estava falando muito sobre... Exatamente. A tecnologia, ela pode ser um facilitador do nosso modelo de negócio, mas ao mesmo tempo ela distancia. Eu vejo muito isso. Às vezes você está em casa, você está com o teu filho, você está com a sua esposa, os três sentados numa mesa a 1 metro de distância. Só que os três estão com o celular na mão. Então, eles estão mais distantes do que aquela proximidade física que eles estão. Isso é uma realidade, a gente vive isso hoje, né? E o nosso modelo traz um componente, que é o componente da tecnologia, para facilitar essa conveniência, mas a gente, como operadores desse modelo de negócio, deveria talvez fazer o contrário. Se aproximar. E você tinha explorado esse tema. Discorre um pouco sobre como é que você vê esse aspecto, né, de conseguir criar essa conexão com o consumidor que está na ponta. Porque no final do dia a gente é gente, né? Eu acho que é a cereja do bolo. E por que é a cereja do bolo? A tecnologia, ela veio para ficar mesmo, né? Cada vez mais evoluções trazendo conforto, facilidade, agilidade. Isso é natural, é o desenvolvimento, sem problema nenhum. Mas o afago, a humanização, o contato humano, o relacionamento humano, eu tenho medo de ele virar um diferencial no futuro. O que você tem que a gente tem diferencial o relacionamento humano, a gente trata as pessoas ao vivo. Eu tenho medo disso. Porque a coisa pode ficar muito gelada, muito fria. Né? Vai aparecer os filmes que às vezes a gente assiste de ficção científica, aquelas coisas todas, aquelas viagens, aquelas células, pessoas viajando pelo universo. Pô, parece que fica assim. No tocante pontualmente ao nosso negócio, eu faço questão de estar presente e vou falar umas diquinhas que eu apronto na loja. Sim. Eu investi em tecnologia. Tenho tomadas inteligentes, câmeras inteligentes. Eu mostrei até para a nossa equipe, para as meninas e tudo. Eu converso com os meus clientes, mesmo de longe. Ele está no caixa, eu falo, olá, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Achou tudo que você precisava? A pessoa olha assim, fala, achei. Falei, está precisando de alguma coisa? Quer uma ajuda? A sacolinha está do seu lado esquerdo. Você entendeu? Mesmo estando à distância, não tendo um contato humano que eu prefiro, sim, eu gosto de estar presente, eu ainda faço esse tipo de coisa. Esse relacionamento humano, eu acho que ele não deve ser só no nosso negócio. E aí, se a gente for analisar, Murilo, a gente tem esses perrengues de falta de contato humano em todas as áreas. Em todas as áreas. Se você tiver um problema com um cartão de crédito, um problema com algum tipo de reclamação, que você vai usar um instrumento digital, um WhatsApp, ou seja, você vai cair numa máquina. Estou dizendo assim com um linguajar bem simples, para as pessoas de mais idade entenderem, mas você vai cair num equipamento que vai te responder com frases que você acredita que é uma outra pessoa que está ali. Mas você tem um IA ali atrás, né? Você tem um sistema ali atrás. Né? Se você mudar a pergunta e falar, poxa, como é que está o seu cabelo hoje? Está bom? A máquina vai te responder uma outra coisa, entendeu? Você fala, sabe, sim. Eu vou fazer uma pegadinha então. Com essa, né? Então, essa falta de relacionamento, ela me preocupa porque a ausência disso não traz tranquilidade, não traz segurança, e o nosso negócio é seguro. Sim. E a gente vem de uma base chamada honestidade, transparência, não é verdade? Isso aí. Então, se a gente tem que ter isso, como é que a gente vai conseguir manter isso o tempo todo sem um relacionamento humano? Sem eu estar lá com o meu cliente se ele para na loja e está olhando para a gôndola 10 segundos, eu já percebo que ele não encontrou o que ele quer. De novo, o nosso VM Visual Merchan não está bem elaborado, não está bem montado, ou realmente eu não estou conseguindo atender ele de uma maneira rápida.
Porque aquilo ali é um conforto, né? Nós estamos um elevador de distância. Sim. Então ele tem que chegar ali mesmo de pantufa e pijama e chegar ali e falar, o meu pão francês congelado está ali, eu vou ali pegar, o requeijão está aqui, vou pegar o salgadinho e levar o chocolate para a esposa. Está tudo aqui no seu... Agora, se ele para e não está enxergando nada, é aquilo que... Sim. E aí e o contato humano que eu não estou ali? Como é que eu vou ajudar ele? Então a permanência de um relacionamento humano, seja ele em qualquer momento, tem que existir. A minha sugestão para os franqueados, que fique em algum momento nas suas lojas, que invista numa tecnologia que você consiga conversar imediatamente com o seu cliente. Eu acho isso muito importante. Mas, acima de tudo, o relacionamento humano ele tem que estar no geral. Tem que estar em você com o cliente, você com os funcionários do edifício, você com as pessoas, você com o administrador, você com o síndico, nós aqui, eu com você, com toda a equipe. Isso tem que existir. Não dá para fazer uma coisa 100% autônoma sem ter um relacionamento. Eu não consigo entender o cliente. Sim. E vou voltar àquilo que você falou no começo. Muitas das vezes, eu aprendo com as perguntas. Não foi isso que você falou? Sim. Então, se eu não escutar a pergunta dele e eu também não perguntar, como é que a gente evolui? Como é que a gente se desenvolve? Estratégia, somos criativos? Somos. Mas e o relacionamento humano? Como é que eu vou saber realmente o que você quer? Como é que eu vou saber se você está feliz com aquele chocolate que você mordeu? Como é que eu vou saber que você está feliz com aquele sorvete que você levou para o teu filho? Se eu não tiver um relacionamento humano, se eu não estiver ali junto contigo, se eu não te ver, se eu não te falar um oi. E aí a gente vai basear também no quê? Na família. Cansei de jantar fora e o que me incomodou, que eu vi, ainda eu comento com a Ana, outro dia nós estávamos num restaurante, na mesa ao lado. 2 senhores com mais de 70 anos, um casal com mais de 70 anos, um com celular, o marido aqui com outro celular, os 2 com mais de 70 anos ali. Eu olhando assim, eu quase perguntei, vocês não namoram? Mais ou menos isso, você entendeu, gente? E aí? Para! A gente precisa se relacionar. Se a gente foi até no restaurante, larga, põe pro lado, não vai... É aquilo que eu estou falando, eu estou com vocês falando aqui e o celular está aqui, está vibrando. Sim. E eu estou doido para saber quem é o cliente, para ir lá, e aí, encontrou tudo, estava tudo certo. Eu vou sair daqui, vou descer para o litoral e vou lá na minha loja. Depois eu saio, vou jantar, pego minha mulher e tudo, mas esse relacionamento precisa ter e a gente precisa ter. E eu tenho certeza que a Honest, ela pensa também próximo a esse tipo de relacionamento. Porque é o que a gente fez e foi assim que eu conheci. E a gente tem uma equipe aqui por trás, que são seres humanos que atendem todo mundo. Então, não adianta vir tecnologia. O relacionamento humano não vai acabar. E isso eu acredito que vai ser o diferencial no futuro. É como uma pessoa fala, o que você tem de diferente? Sou honesto. Não, peraí. Isso não pode ser diferencial. Né? Aí no futuro fala, o que você tem de diferente? Eu atendo você pessoalmente. Pô, peraí, não pode. Sim. É uma natureza, um relacionamento que eu acho que tem que existir sempre. Não, muito bom as ponderações que você coloca, e acho que esse é um tema um pouco tabu ainda para o nosso modelo, mas é legal ouvir a sua opinião. Eu concordo bastante com o que você acabou de falar, e acho que o desafio nosso é conseguir embarcar essa tecnologia, mas sem perder esse elo emocional e relacional que a gente tem. Sem dúvida nenhuma, vai gerar um baita resultado quando você consegue fazer isso. Eu vejo vários franqueados fazendo ações no final de semana. Não que ele precise fazer isso todos os finais de semana, mas pega um final de semana, a gente vai ter um Dia das Mães, um pré-Dia das Mães, um evento que às vezes é de uma degustação. Sabe, trabalhar isso para poder ouvir o consumidor é muito rico, né? Principalmente a gente que vem do varejo. E agora, eu queria mudar um pouco o curso do nosso bate-papo. A loja que você abriu é uma loja residencial. E nos últimos, diria que os últimos um ano e meio, eu venho falando muito sobre o mercado corporativo, Robson. E aí dentro do corporativo existem várias verticais, né? Algumas pessoas que sentaram aqui onde você está estão abrindo lojas dentro de academias, outros dentro de escritórios corporativos, outros dentro de fábricas. Qual que é teu olhar para o corporativo? Eu sei que onde você está tem uma verticalização muito grande para o residencial e tem várias oportunidades, tenho certeza que você vai conseguir endereçar várias delas, mas
Você vê também o mercado corporativo como uma janela de oportunidade? Você acha que pode ser também um caminho da sua expansão? Como é que você olha para esse segmento? Eu acho que tendencialmente sim. Né? Se a gente imaginar que... Eu acho que o que atrapalhou um pouquinho foi o pessoal trabalhar em casa. Isso atrapalhou um pouquinho esse mercado. Mas, de novo, né, a gente está falando de humanização, está todo mundo voltando para os escritórios. Está todo mundo voltando. Querendo ou não, 2 vezes, 3 vezes da semana, está todo mundo junto. É isso que faz a empresa girar. As pessoas, né? A engrenagem. Sim. Mas eu acho que o corporativo, eu acho que esse índice de crescimento vai aumentar, vai acelerar, que eu acho que é uma coisa que atende. Talvez atenda de uma forma um pouco diferente, do residencial já é totalmente diferente, né? O produto que você oferece, dependendo do segmento corporativo que você tenha. Mas eu acho que pelo crescimento imobiliário de edifícios comerciais, com o mercado ele proporcionando uma condição um pouco melhor de todo mundo ter uma célula de trabalho, e você sair daqui do escritório, tomar um café, comer um docinho, pegar alguma coisa aqui do lado, ou a gente que está numa correria que às vezes nem almoça, vai atender um cliente aqui, foi lá e tudo. Sim. Poxa, você tem aqui um mini mercado que te atenda, é extremamente confortante, facilitador, né? A gente só tem coisas para agregar, né? É confortante, facilitador, ágil, prático, e ainda tem condições de levar coisa para casa se eu tiver que jantar, levar alguma coisa para a família e tudo. Então, esse mercado eu vejo ele bastante promissor. Com o relacionamento com o RH é muito importante, né? Para que possa você entrar no mercado de empresas mesmo fechadas, que a gente tem franqueados aqui assim, que eu já vi os cases deles. No tocante à Baixada Santista, no mercado corporativo, é vigoroso. Por que é vigoroso? Se a gente for analisar a Baixada Santista como uma região metropolitana, que a gente fala de Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá e Cubatão. Cubatão é polo industrial, né? Então é um mercado que dá para brincar, dá para trabalhar ali. E o crescimento de edifícios na região é grande. Você pega Santos, que tem uma qualidade de vida um pouco maior e tudo, e os indicadores da Baixada é muito gozado, porque, se eu não me engano, São Paulo tem 1,78 carros por habitante, a região Grande São Paulo. Sim. Baixada Santista tem 1,77. Caramba, mais. E não tem rodízio ainda. Você entendeu? Então, como é pujante a Baixada Santista. Eu já estava conversando com o pessoal de expansão daqui, da Honest, e falo, gente, e todo lugar que eu trabalhei, por que o pessoal me contratava? Pelo conhecimento que eu tenho da Baixada Santista em matéria de investimento. Sim. Quanto que lá pode dar? Qual o perfil de cada cidade, de município? Cada um tem a sua particularidade. Praia Grande, anos atrás, era cidade dormitório. Hoje ela já vive quase com uma condição própria. Então, tinha gente que morava lá e ia para São Paulo trabalhar e tudo. Hoje não. O mercado, lógico que é mais de serviços e varejo, comércio, mas ainda dá, porque é uma cidade balneária, não pode ter indústria, por enquanto. Mas isso não significa que no futuro não pode ter indústria seca. Mas o mercado corporativo, ele me atrai, ele já me chamou a atenção em alguns momentos. Pode ser que no futuro a gente... Eu guardo bastante as coisas, né? Então, eu gosto de surpresas. Sim. Eu gosto de surpreender as pessoas. Eu acho que é uma coisa super bacana, porque você tem uma expectativa boa e daqui a pouco você fala, nossa, esse nosso que eu gosto de proporcionar. É assim que eu gosto de proporcionar. Mas o mercado corporativo, sim, eu acredito nele. Acredito que você está também com uma ideia boa, de caminho certo até para... almejar mais franqueados nesse segmento, e os que já estão aqui também, olhar para esse mercado. É lógico que ele é pontual, ele é um pouco mais restrito, mas eu acredito que estrategicamente de mãos dadas, né, de várias mãos, tanto franquia quanto franqueado, eu acho que a gente consegue almejar bastante coisa nesse segmento. E no residencial também. Sim. E você falou assim, uma coisa que é legal, esse conjugado, né, você conseguir ter a oportunidade de diversificar dentro do próprio negócio, eu acho que é um elemento importante para quem vai fazer um determinado investimento, porque você não se limita a uma única planta, né? Ou seja, de olhar só residencial, você pode olhar para o corporativo, e dependendo da região que você tiver também do Brasil, alguma coisa pode privilegiar mais, né? Então, vai ter regiões que às vezes você não vai estar servido também de opções corporativas, às vezes vai ser mais residencial, em alguns lugares você vai ter o combo. Mas a captação está dentro de casa, hein, Murilo?
Não, sim. Num edifício residencial, você tem empresários ali dentro. Sim, exato. Né? Exato. Você tem empresários ali dentro. As pessoas conhecem ali o modelo e podem levar isso para Exatamente. Acho que temos muitas oportunidades aí para conseguir endereçar. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo aqui. Eu tenho 2 perguntas que eu queria fazer antes da gente concluir. O primeiro ponto é, pensando em futuro, né? Você que é um cara que se planeja, olhando para 2025, você pretende abrir... Eu sei que você abriu uma loja recente aqui, a sua primeira unidade. Você quer consolidar ela para pensar a abertura numa próxima? Como é que está um pouco desse seu planejamento, até o que você pode abrir para a gente? Eu sei que você gosta de fazer surpresa, pode guardar também, mas qual que é um pouco do seu horizonte ainda para 2025? Então, se dependesse de mim, sim, já estaria com umas 3 lojas, 4 lojas abertas. Uhum. Só se dependesse de mim. Mas eu estou usando esse primeiro empreendimento como um modelo. É meu cartão de visita. Legal. Eu falo, se você quer algo igual a isso, é disso para melhor. Não é disso para pior. É disso que eu tenho, e lá, essa loja eu tenho que tem de melhor. Uhum. E estrategicamente eu negocio espaços para mostrar que vale a pena desta forma do que da forma que você imaginava. Então, essa abraçada por exemplo, a construtora Fênix, onde a gente está, ela tem um dos maiores empreendimentos no litoral. São 3, que só na minha cidade, fora os empreendimentos menores. Sim. E eu não conheço ninguém da construtora Fênix. Uhum. Não conheço ninguém. Mas eu quero mostrar para a Fênix o que a gente tem de melhor, o que a gente pode oferecer. É lógico que a gente não precisa para um empreendimento desse tamanho, para os donos do empreendimento desse tamanho, falar o quanto que agrega o mercado dentro do condomínio. Sim. É como agrega com uma piscina, uma academia, hoje a gente tem área para pet especializada, até isso agrega o valor imobiliário. Né? E se a gente está falando agregar valor imobiliário, indiretamente a gente está falando ganho de patrimônio. Concorda? Com certeza. Né? Então, esse sentido, eu tenho muita vontade, desde o início, eu já tinha comentado, e eu acho que eu falei para a Karine, Karine, escreve na parede aí, é uma das frases que eu uso, escreve na parede, senão eu escrevo, que é para não esquecer e ninguém apagar. Que eu pretendo ser o maior franqueado da Honest Market na Baixada Santista, e vou respeitar o pessoal que não estiver fora da Baixada para não invadir o espaço, mas a minha ideia é ter, ao ponto de ter uma exclusividade, entre aspas, ter as maiores contas, e um dia participar do conselho da empresa, trazendo todo esse histórico de sucesso, de informação, de aprendizado, do que puder agregar, porque se eu posso fazer as coisas de uma forma pequena, segmentada, com os meus negócios lá, com a Honest Market, por que eu não posso ajudar a marca toda e todo mundo? Sim. Então, eu quero que todo mundo cresça, eu quero que todo franqueado ganhe. Perceba que aqui dá para ganhar dinheiro, que aqui dá para você ter a sua condição de você sonhar com uma vida melhor, ter um patrimônio, ter um empreendedorismo, ter a sua empresa. Então, o que eu puder somar, Murilo, eu vou somar. E não tem limite para investir não, cara. Eu quero... Se você falar para mim, Robson, tem um prédio amanhã na Praia Grande, assim, eu só vou analisar. Sim. Falar, Murilo, eu acho que esse não dá. Né? Um prédio pequenininho, que tem que a gente sabe, que a gente tem que analisar onde a gente vai montar o nosso negócio. Esse não dá, mas se tiver um maior eu vou. Sim. Então, eu tenho meu planejamento estratégico na minha cabeça, eu sei quais são os perfis que eu quero. Sim. E... Para cima. Muito. Legal, show de bola. Muito legal eu sempre gosto de explorar um pouco de como que o franqueado está pensando esse futuro, mais no curto prazo, mas ter um horizonte de planejamento estratégico. Você já é esse cara que tem essa veia planejadora. A gente vai fazer a última pergunta aqui para ti, e é uma pergunta que é uma das mais importantes para mim. Assim, obviamente a gente cobriu bastante coisa aqui do nosso modelo de negócio, mas essa pergunta é uma pergunta que ela ajuda as pessoas que estão do outro lado, independente elas serem um franqueado da Honest ou não serem um franqueado, mas que estão buscando algum tipo de negócio, e você tem muita experiência. E eu gosto também de trazer uma visão de outras pessoas também, que não só o Murilo como host aqui, contar um pouco da minha história empreendendo, o que deu certo, o que não deu. Então, a minha pergunta é a seguinte:
Para as pessoas que estão do outro lado, que querem tomar uma decisão de empreender, seja qual honest ou não, o que você entende que são atributos que as pessoas precisam compor dentro da rotina, do dia a dia delas, e o que não poderia faltar para alguém que quer tomar uma decisão empreendedora? Lembrando que, de novo, tem gente que está escolhendo tomar um caminho da franquia, está escolhendo ir sozinho. O que você falaria para essas pessoas? Tá. Eu acho que a tomada de decisão, quando você vai decidir o que você realmente vai fazer, se você vai empreender no mercado, vai empreender em franquia, alguma coisa, eu acho que uma coisa que você deve ter 100% é confiança. Precisa ter confiança. Confiar no seu taco, no seu potencial, naquilo que você consegue fazer. Junto com essa confiança, você precisa pensar o futuro. Não dá para você fazer algo hoje pensando só no amanhã. Então, você tem que ter solidez de pensamento. Tem que estar sólido o seu pensamento. Ele tem que estar um planejamento sólido, bem pensado, ter a tranquilidade. E ouça bastante gente. Pode ouvir, porque eu aprendi que tem 3 coisas. Quando você escuta, você esquece. Quando você vê, você entende. Quando você escreve, você aprende. Então, quando você vai montar o seu negócio, escreva seu planejamento, desenhe o seu sonho, porque você não vai esquecer dos detalhes ali. E ali você vai implantar tudo aquilo que você quer. Mas escreva, confie, acredite, ouça as críticas, não tem problema nenhum. Elas vão te ajudar, mesmo que as pessoas falem, você não vai dar certo. Esqueça isso, não faz isso. Mas você tem uma coisa que talvez essa pessoa que fala isso para você não tenha. Coragem, equilíbrio e vontade de mudar a sua vida. É isso. Bom, depois dessa daqui, né? Não preciso nem terminar aqui o nosso bate-papo. Mas, Robson, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui dividindo um pouco das trincheiras, de fato, quem está construindo um negócio. A gente gosta de ouvir pessoas que tá fazendo dia sim, dia também, né? Não é aquele empreendedor de palco, é um empreendedor que realiza, que constrói, que faz. Eu pude aprender bastante aqui, então obrigado aí pela tua contribuição. Tenho certeza que quem está ouvindo, assistindo a gente também. Espero que você tenha gostado. Quando você continuar a sua expansão, depois que você tiver dominado a Baixada Santista aqui, eu te chamo para você contar a parte 2. Mas é isso, pessoal. Gostaria de agradecer vocês que ficaram aqui até agora, assistindo a gente, ouvindo a gente. Foi um prazer enorme estar com vocês. 12º episódio que acabou de sair aí. Em breve vocês vão conseguir conhecer um pouco mais do nosso modelo. A gente vai deixar um link na descrição aí para quem quiser conhecer também. E entre em contato. Mas, de novo, pegando as palavras do próprio Robson aqui, coragem é um elemento fundamental para você conseguir tomar essa decisão. Planejamento, conseguir se organizar, escrever, colocar ali o que você quer executar. E, super importante, ouvir. Ouvir é de graça, né? De graça. Então, hoje, com o material que a gente está construindo aqui é um material gratuito que a gente faz aí para as pessoas conhecerem mais sobre negócio e conseguirem tomar decisões mais acertadas para não cair naquela estatística da taxa de mortalidade. Acho que esse é o grande objetivo também do nosso bate-papo. Então, te vejo no próximo episódio. Até mais!